Quantas vezes tomas banho de sábado a sexta-feira? E que solução terias para a crise financeira? Tens segredos e ansiedades ou qualquer outra coisa ruim? Se não vai lá convictão, toma 2 dedos de gin. Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Célia. O nosso convidado de hoje nasceu em Coimbra, no ano de 1984, estudou fotografia e realização na Escola Superior de Teatro e Cinema, trabalhou com alguns dos maiores realizadores de cinema portugueses, como assistente de realização. Aos 25 anos tornou-se num dos mais novos realizadores de televisão. Os seus trabalhos de realização foram já por 2 vezes nomeados para os International Emmy Awards. Realizou algumas curtas-metragens como Fiel, Um Último Dia de Primavera, Chiesa, A Bruxa de Arroios, com a qual ganhou o Méliès d'Argent e o prémio de melhor curta internacional de terror no Motel X em 2012. Esteve presente em Cannes, em 2016, no Short Film Corner. Ganhou o prémio de melhor ator em curta-metragem dramática no Best Actors Film Festival, em São Francisco, bem como um Gold Remy Award no World Fest Houston International Film and Video Festival, ambos nos Estados Unidos da América. Inimigos da Liberdade foi o seu primeiro texto teatral e a sua primeira encenação, tendo ganho o prémio Miguel Rovisco, 2019, uma iniciativa do Teatro da Trindade, Fundação Inatel. Em 2021, estreia 2 séries na RTP, neste momento está a trovejar e bem. Por causa do meu nome. Até que a vida nos separe, e Pôr do Sol, uma novela nonsense em que foram partidos bastantes copos. Conjuntamente com Andréia Esteves, que é a sua esposa, é fundador e produtor da Coyote Vadio. Senhoras e senhores, Manuel Pureza. Sim, senhores, Paulo... Olá, Manela, obrigada. Olá. Olha, tudo muito bonito, excelente currículo, mas temos aqui uma falha muito grave. Então, e a curta-metragem Herculano, onde fizeste de agente da judiciária? Pois, é assim, em boa verdade esse currículo não fui eu que o escrevi, foi alguém que não sabe muito bem da minha vida, porque senão tinha posto isso como uma das primeiras incursões. Não, eu, como sou muito amigo do Sérgio Graciano, na altura faltava um gajo barato para fazer de polícia e eu sou muito barato nessas coisas, na altura quando fazia participações assim nos projetos dos amigos. E assim foi, e foi muito bem. Uma curta escrita por Vossa Excelência. A sério? Fui eu que escrevi. Sim. Com a Filipa Pop. Exatamente, exatamente. Com o Miguel Borges num papel fantástico. Pronto, era só para isto, podes ir embora. Obrigado, com licença. Muito gira essa curta-metragem, gravada aqui na Venda do Pinheiro. Sim, eu confesso que já não me recordo muito bem. Lembro-me que foi à noite e eu tinha de entrar numa loja. Era a Orivesaria Onyx. Da Cristina exatamente. Martins, na Venda do Pinheiro. Gentilmente nos cedeu aquele espaço. E eu já não me lembro muito bem, porque eu sei que foi bastante à noite. Foi. E eu chego ali uma hora que começa a dar o e portanto... Não, e a equipa acabou por jantar no Cedro, ainda era o Cedro, restaurante, que foi o mote da curta. Okay. Tinha aquele slogan com o erro ortográfico que gerou a ideia. Exato. Fomos lá jantar. Ok. Sim, já não me lembro muito bem, mas sei que essa curta ficou na altura que eu e o Sérgio trabalhámos durante muito tempo em conjunto, muito próximo, porque somos muito amigos. Aliás, foi o Sérgio que... A história é assim um bocado estranha, mas é verdade. Ou seja, eu andava no conservatório e tinha uma espécie de produtora, que não era bem uma produtora, que era uma associação juvenil sem fins lucrativos, Tanga, mas era a maneira de incluirmos isto, ou seja, éramos muito putos. E a minha turma era eu, o João Salavisa, que entretanto é um realizador incrível, o Carlos Conceição, outro realizador incrível, o António Gonçalves, o Ricardo Oliveira, ou seja, o Vasco Monteiro, a Nádia Henriques, uma série de gente, éramos para uns 12 ou 13, era muita gente, o Vasco Viana, éramos todos a mesma turma e percebemos que no conservatório não íamos aprender grande coisa se não nos mexêssemos, porque o conservatório, não sei como é que está hoje, mas na altura tinha os seus problemas em relação a pessoas que trabalhassem no meio e dessem aulas ao mesmo tempo. A maior parte dos nossos professores já não filmavam há mais de 20 anos e, portanto, estavam bastante desatualizados em relação à maneira como as coisas se faziam. E, portanto, as nossas soluções eram muitas vezes roubar câmaras e roubar película e ir filmar um bocado à doida.
Então fizemos uma coisa chamada Uzi Filmes, que foi a primeira versão de uma espécie de coiote, mas a Uzi Filmes era assim uma produtora que fazia curtas e videoclipes e coisas do género. E eu andava nessas leads e sabia que havia um tipo com aquela figura que andava a realizar o Conta-me Como Foi. E eu achava o Conta-me Como Foi uma coisa com muito bom gosto. Pronto. E então um dia, no Bairro Alto, eu já não estava propriamente muito bom para consumo e encontrei-o a ele, ao Nuno Lopes e ao Albano Jerónimo, de quem eu era amigo na altura, e fui meter com ele. E disse, pá, tu não sei quem és, o Sérgio Graciano, e fazes o Conta-me Como Foi, tu és muito bom, pá, bora pôr uma bomba no ICAM. Na altura o ICA chamava-se ICAM. Ele achou graça, eu já estava de facto muito pouco próprio para consumo, e de facto apadrinhou-me. Pronto, o Sérgio apadrinhou-me e acabou por me levar. Eu não tinha praticamente experiência nenhuma sem ser assistente de realização para, sei lá, para o João Botelho, para uma série de malta, para o meu mestre, que foi o Fonseca Costa. Fui assistente de realização dele durante 8 anos. E foi uma lição gigante. Quer dizer, pode imaginar, eu tinha 18 anos, 19, e de repente estou dentro da casa do Fonseca Costa, que é só um dos maiores realizadores deste país. Ele tem uma biblioteca gigante e eu estava a fazer um trabalho sobre o Fellini, que era o meu realizador favorito de sempre. Ele dizia, mas tu és burro, não podes fazer sobre o Fellini, tens de fazer sobre o Visconti, mas tenho aqui uma coisa para te mostrar. E mostra-me um livro do Antonioni assinado pelo Antonioni, porque o Fonseca Costa tinha sido assistente de realização do Antonioni, 5º, 6º assistente, não interessa, mas tinha estado lá onde a coisa acontecia. E portanto isto, uma coisa ligou-se à outra, e o Sérgio chamou-me para realizar uma novela. Eu na altura tinha os meus pruridos em relação a novelas, depois fui perdendo aos poucos, e fiz uma novela de vampiros da SIC, chamada Lua Vermelha. E foi uma experiência gigante e muito enriquecedora, muito dura, muito nervosa da minha parte, porque era muita gente, era muito pouco tempo para fazer as coisas e ao mesmo tempo um projeto enorme em termos de duração, não é? Ou seja, uma pessoa faz novelas durante 7, 8, 9 meses, e 7, 8, 9 meses todos os dias, 12 horas por dia, às vezes sem condições muito boas, porque são 12 horas de trabalho. O Código de Trabalho não permite que isso aconteça, mas acontece. E portanto foi uma aprendizagem. Eu devo ao Sérgio. Portanto, nessa altura, mais ou menos 2011, calculo eu, 12, estávamos ali no pico de trabalharmos muito juntos e dele ser o meu companheiro para as coisas todas, e hoje em dia continua a ser para muita coisa, mas seguimos caminhos diferentes, porque o Sérgio começou a fazer outras coisas e eu outras coisas comecei, e portanto continuamos super amigos. Acho que é a primeira pessoa a quem eu ligo quando acaba um projeto ou antes de começar um projeto, e acho que vice-versa, e isso é muito bom. Pronto, eu gosto muito dele. Acho que é isso. Sim. Aqui a Célia estava a ler o teu currículo, que já é enorme, e tu ainda és novo. É normal ter tantos prémios, ou tu és mesmo muito bom? Não, eu acho é que é normal as pessoas dizerem que ganharam prémios no World Festival Nights of Night in France, estás a ver? Tipo, esses festivais eu nem sequer sei onde é que são, tipo, a verdade, mas nós ganhámos esses prémios. Em Cannes tivemos num cantinho onde estão 300 mil curtas, portanto não foi bem Cannes. Pronto, ou seja, sendo absolutamente honesto, sim, eu já estive 2 vezes nos Emmys e é incrível e é uma experiência espetacular, com 2 novelas diferentes que fizemos, mas assim, reconhecimento, acho que, por exemplo, eu tive já por 2 ou 3 vezes nomeado a um prémio Sofia, e eu no início era super crítico dos prémios Sofia, era o gajo mais anti-prémios Sofia que podia haver, porque achei se calhar erradamente, de maneira a ficar um bocado adolescente da minha parte, mas com algum sentido, que a academia começava pelos prémios, percebes? E a academia, se é academia, deve começar por se preocupar onde é que o cinema é ensinado, acho eu, pronto. E portanto fui super crítico dos prémios Sofia. Depois comecei a perceber que os prémios Sofia se calhar seriam, ao contrário do que eu dizia, um bom começo para os pares começarem a identificar os trabalhos uns dos outros, estás a ver? E portanto eu acho que tenho um percurso até agora porreiro, tenho a plena noção de que isto um dia passa, e portanto estou a aproveitar a onda, e a onda é boa, e a onda tem sido pelo menos uma onda honesta, estás a ver? Ou seja, não é só da minha parte, as pessoas quando avaliam o meu trabalho são super honestas, que há aquelas que odeiam e acham que eu sou um boçal de merda que não vai a lado nenhum, e depois há aqueles que veem que eu tenho alguma proposta diferente em relação aos atores, em relação à fotografia, em relação às histórias, a exigência para com as histórias, que acho que é um bocado aquela coisa de talvez falando sobre a crítica, não é? A crítica em Portugal, infelizmente, é feita por pessoas que não gostam de cinema. As pessoas não gostam de cinema e, portanto, não percebem a função primordial que têm, que é educar um público. Quando tu lês uma crítica de cinema em Portugal,
tu estás a ver as pessoas sempre a comparar os nossos filmes com filmes que têm 50 vezes o nosso orçamento, 50 vezes o tempo que há para fazer um filme, 50 vezes mais condições. Isto não tem de desculpar as nossas produções, mas tem de obrigar quem faz crítica a conhecer mais, estás a ver? E, portanto, eu acho que o meu percurso até agora, nesse sentido, tem sido super honesto, super porreiro até um certo sentido. E acho que há aqui uma transição na minha vida que eu acho que é muito importante e que acho que foi porreiro, que foi mesmo importante para mim, que foi, a certa altura, eu senti que as novelas já não eram um desafio, porque as novelas foram um desafio durante muito tempo. Fazer 40 minutos de ficção diários não existe, é desumano. E por isso é que as novelas são muitas vezes um objeto artístico que não tem absolutamente interesse nenhum. Apesar de, se nós nos pusermos de um ponto de vista externo à coisa, aqueles atores têm de fazer aquelas cenas, às vezes 30 cenas por dia, e aquilo não é mau tecnicamente, faço-me entender, ou seja, há atores que são uns cepos e vão toda a vida ter 2 pés esquerdos e só vão conseguir fazer rotundas. É um facto. Pois há aqueles que são extraordinários, que tanto fazem, são atores. Pois há aquela coisa muito portuguesa que é ator de novela, ator de teatro, são atores. Ponto. Fazem teatro, cinema, novelas, séries, whatever. E o que eu senti foi em 2019 que já não havia qualquer espécie de desafio. Ou seja, já tinha passado por todos os eventos, as explosões, as perseguições de carro, as cenas de choradeira, as cenas de sexo, as cenas... E todas elas são super artificiais, são escritas um bocado com os pés, porque também não há condições para as pessoas escreverem novelas em Portugal. Não há, não é? Tem de escrever 40 cenas por dia. Quem? Onde? No mundo? Diga-me um exemplo, porque é impossível. Nem na Globo, que a Globo é o nosso... Não é? Uma espécie de utopia portuguesa. Um dia nós vamos fazer novelas melhores que a Globo. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer absolutamente nada. Porque nós não estamos ainda nas nossas novelas a falar sobre nós. Estamos a falar sobre a nossa aspiração a ter grandes empresas, chegar a casa e beber whisky, elas sofrerem sempre muito por amor e não terem opinião nenhuma sobre a vida, não é? As mulheres das novelas são todas escritas, a maior parte delas por mulheres, muito machistas. A escrita de novela é machista, não é? E é uma contingência, é uma circunstância tramada de combater. E, portanto, eu comecei a debater-me com as minhas próprias crenças e princípios, não é? Tipo, porque, reparem, na última novela que eu fiz, há uma autora que me diz assim, não, ele tem de ser mais árabe. Numa reunião, eu perguntei, mas o que é ser mais árabe? Tem de bater na mulher. Eu não vou assinar esta cena, eu não vou fazer isto. Não vou. Ser mais árabe não é bater na mulher. E essa mesma autora dizer-me, está escrito no Corão. Não está escrito no Corão. Tenho a certeza absoluta que não está escrito no Corão. Que um homem deve bater na sua mulher. E esta história vai passar para 1 milhão de pessoas portuguesas por dia. A responsabilidade social de fazer uma novela devia ser enorme. Devia ser um privilégio fazer novela. Não é porque isto foi arrebatado por uma chiclete fora, não é? E, portanto, só dá vontade de gozar com tudo. E por isso é que nasce o pôr do sol, evidentemente. É por causa disso. Ainda voltando aos prémios e às nomeações, se fizéssemos um plano apertado do teu coraçãozinho, de cada vez que tu foste nomeado para Emmys, o que é que nós veríamos? Nada. O coração bate na mesma, sinceramente. E o Woody Allen diz uma coisa muito interessante, que é, ok, eu fui nomeado para um Oscar porque 10 pessoas acharam que o meu filme era bom. Mas o mundo não é feito de 10 pessoas. É claro que se eu fosse nomeado para um Oscar estava aqui todo feito de manteiga, não é? Óbvio, porque é o legado. Claro que no próximo domingo eu vou votar, não sei quando é que isto passa, se calhar no domingo passado, provavelmente, não é? Fomos todos votar, mas eu fiquei até às tantas da manhã a ver os Oscars porque é como ver o Festival da Canção. Eu nunca tive muito isso, mas era como ver os Jogos Sem Fronteiras, não é? Tipo, eu não vou passar uma noite sem ver os Jogos Sem Fronteiras quando era miúdo. Não vou passar sem os Oscars, pronto. Mas os Emmys, a piada foi ir lá e ver que é exatamente igual a todas as galas. É uma espécie de feira das vaidades, não é? Não é bem uma fogueira, mas é mais uma feira das vaidades em que a malta vai, está vestido por não sei quem, e não sei quê, e anda daquela forma. Não sei. É o que menos me interessa nisto, sabes? Ou seja, eu prefiro muito mais, como aconteceu com o Pôr do Sol, e foi a primeira vez que me aconteceu, ir na rua e as pessoas dizem, pureza! E eu assim, eu estou mesmo com os óculos marados, quem é esta pessoa? Tu não nos conheces, somos fãs do Pôr do Sol. Assim, o que é que aconteceu aqui? Tipo, vocês estão-se a passar, eu nem sequer estou em frente às câmaras. Isso é muito mais entrenecedor e fica o coração muito mais, tipo, a explodir, não é?
do que num prémio. Mesmo quando foram as nomeações aos Sofia, pá, porreiro, altamente, espetacular, fogo, a malta a considerar este trabalho que nós fizemos, porque os trabalhos que nós fazemos, havia um realizador que dizia uma vez, o Tobe Hooper dizia uma coisa muito interessante, que era, perguntava-lhe se ele alguma vez se tinha arrependido de alguma coisa que tivesse feito. Ele respondeu, isto são 3 anos da minha vida, é melhor que eu não me arrependa de nada. Porque são 3 anos que eu vejo menos a minha família, são 3 anos em que eu não estou nas audições de música dos meus filhotes, etc. Aqui é um bocado a mesma coisa. Eu tenho a sorte de a minha companheira de todos os dias e o amor da minha vida ser o meu braço direito e, portanto, vamos a todas. Portanto, agora, cada vez que temos um projeto, ela está grávida, não sei o que acontece. Mas, pronto. Portanto, acabamos por ser uma equipa maior. Mas isto para dizer que me interessa muito mais isso, estás a ver, do pôr do sol, por exemplo, ter passado para o discurso político. Isso é extraordinário. Quer dizer que houve qualquer coisa que nós fizemos bem feita, estás a ver? Porque depois tudo o resto, enfim, pode estar bem feito, mas está sempre sujeito a um escrutínio tramado. Isto não está assim tão bem feito como está o Duna parte 2. Claro que não está, por amor de Deus. Então, o Duna parte 2 só as botas do homem custam o meu orçamento para a série toda. Não vai acontecer. É um bocado isso. E achas que se perdeu um ator para a realização? Sim. Adorava ter sido ator. Adorava. Eu tive uma professora de teatro, que foi das professoras mais marcantes que eu tive na vida. Foi uma professora chamada Adelaide, que eu perdi completamente o rastro. Foi minha professora no 11º e no 12º só, aliás, acho eu. E foi uma professora que insistiu em dar a putos de humanidades teoria teatral. Artaud, Grotowski, Meyerhold, Brecht, tudo, estás a ver? Então, putos, 12º ano, hormonas. E ela a dizer-nos qual era a diferença entre o Meyerhold e o Artaud, e eu passado com ela era incrível. E contava-se nos corredores da escola que ela tinha andado na Marinha. Eu não sei porque é que se dizia isto, mas ela era super ríspida. Mas era uma tipa inacreditável, pronto, era uma força brutal. E ela gostava muito de mim e eu gostava muito dela, pronto. Uma mulher mais velha, devia ter na altura os seus 50 e... Portanto, para a idade dos meus professores era mais velha, tinha 50 e poucos. E ela, na altura dos testes psicotécnicos, né, que nós fazíamos, que era um bocado maldrabice, tipo, eu tenho muito mais queda para não sei o quê. E eu era para História ou para jornalista, mas ao mesmo tempo já estava a fazer as provas para o conservatório, porque começavam em maio e o nosso trimestre, o nosso último período terminava em junho, na altura, sim. E entrei em cinema, e entrei em primeiro, tipo, naquelas provas da treta do acesso, fiquei em primeiro. E cheguei e disse, professor, entrei no conservatório. E ela deu-me um abraço gigante, incrível, vai ser tão bom, vai ser tão bom. Mas eu entrei para cinema. E ela parou e deu-me um estaladão. Pá, uma bela, e eu fiquei tipo, então, tu és parvo, mas porquê? Disse, porque eu gosto mais de mandar, não sei. Pronto, e então foi por aí. E adorava ter sido ator, mas entretanto já experimentei algumas coisas. Há uns anos entrei numa peça de teatro do meu amigo Marco Medeiros, em que fazia de homossexual reprimido, com o meu melhor amigo, em que eu interessava-me de amor pelo João Craveiro, que é dos meus melhores amigos mesmo, e ele também fazia de homossexual reprimido. Portanto, eram 2 amigos que iam jantar e que no fundo só se queriam comer um ao outro em vez de comer a comida que estava no prato, e depois aquilo ficava muito reprimido e eu no final agarrava no microfone do senhor que cantava no restaurante e dizia, eu assumo o meu amor, não sei o que, e depois passava a correr. Pronto, era assim uma coisa muito estranha. Eu gostei muito de fazer aquilo, mas completamente consciente das minhas absolutas incapacidades técnicas para ator. Não, mas foste o melhor agente da judiciária que eu já vi. Sim, incrível. Não, foi marcante ao máximo. Nem eu me lembro muito bem, mas foi porque eu entro num trânsito, estás a ver? Eu entro na personagem e esqueço-me. Sim. Tens uma produtora que se chama Coyote Vadiou. De onde é que vem este nome? Então, na altura, um dos meus grandes amigos, o Vasco Viana, que é um grande diretor de fotografia, o diretor de fotografia um dos mais premiados deste país e é tipo um gajo extraordinário, é um dos meus grandes amigos, tinha na altura assim mais, em maior atividade, uma banda chamada TV Rural. E os TV Rural tinham uma música chamada A Balada do Coyote, que eu achava inacreditável. Então o coiote para aqui, o coiote para ali, e era a ideia de ser sempre um bocado marginal, não é? O coiote é sempre um bicho que aparece muito pouco, quando aparece, um coiote de fotografias,
Coyote vadio é quase um eufemismo, não é? De dizer que é uma coisa marginal dos marginais. Pronto. E é um bocado isso, ou seja, a nossa ideia foi sempre o nome não ter de condicionar muito a nossa atividade, mas ser aquela coisa de... Gostávamos de fazer projetos que tivessem qualquer coisa de... Não é de disruptivo, porque acho que isto já se banalizou muito esse termo, mas é de original, pronto. E eu acho que todos os produtores que sentarem nesta cadeira eventualmente vão dizer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Nós não comparamos o nosso trabalho com o trabalho de ninguém, sabemos é que há uma matriz nossa, ou seja, às vezes recebemos projetos em que tipo, vou imaginar, já vamos falar sobre isso, mas depois do Pôr do Sol eu recebi argumentos de humor ao magote e dificilmente esse humor me convenceu. Não é? Ou seja, não é fácil escrever humor, nem toda a gente tem graça. Mas eu percebo a urgência das pessoas em fazerem acontecer uma coisa que acham muita piada. Então mandam para o tipo que agora está na berra do humor. Ou para os tipos, no caso. Pronto, nós não, regra geral, eu acho que aconteceu e uma, duas vezes um projeto que nós recebemos e achámos muito bom e demos seguimento à coisa. Mas não é fácil também, não é fácil. Não é muito fácil encontrar isso dessa forma. Portanto, é isso. Acho que é um bocado essa a lógica da Coyote. Olha, e para quem não percebe nada do assunto, para quem não está na área, explica resumidamente, desde a ideia até à sala de exibição, o percurso. O percurso. Então, do meu ponto de vista, independentemente destes trâmites que eu vou dizer agora, aquilo que é mais importante é a ideia. E a ideia leva tempo a acontecer. É o mesmíssimo processo do stand-up comedy. Uma pessoa contar boas anedotas em casa não quer dizer que faça bom stand-up. Portanto, ter uma ideia para um filme ou para uma série não é uma coisa que te apareça na casa de banho. Tipo, uma ideia muito boa que eu tive agora. Desconfiamos sempre dessas situações. Portanto, primeiro a ideia. Depois a ideia, regra geral, passará por uma pessoa ou várias pessoas da escrita, não é? A escrita devia, se houvesse dinheiro, demorar mais do que 1 ano a acontecer. Regra geral, acontece cá em Portugal em 2 meses. Não se pode exigir muito à escrita dessa forma, porque 2 meses não dá para escrever nada. Não se escreve um livro em 2 meses, tirando eventualmente uma espécie de milagre que de vez em quando acontece. Não estou a dizer que não, mas dever-se-ia, digo eu, respeitar mais a escrita e, portanto, dar-lhes a eles e a elas mais condições para fazer. Dinheiro, tempo, não é? Esse binómio que está sempre ligado então na nossa área é uma constante. Depois da escrita, essa escrita é levada a um test drive, não é? Pelo menos nas minhas equipas, que é ler e dizer assim: eu enquanto realizador, não gosto muito disto, acho que isto é uma pessegada, acho que isto é um chora na palhota, acho que isto não é fixe, acho que isto... e se pensássemos aqui, isto implica uma coisa que às vezes nós não temos muita noção, que é a teoria da narrativa. A teoria da narrativa é fundamental, vem do tempo do Aristóteles, não é? Com a poética, ou seja... os atos, o inciting incident, vai para onde, de onde é que vem, porquê é que acontece isto? Porque é lançar perguntas ao texto. Eu, quando dou aulas a atores, ou a aspirantes a atores, a primeira coisa que eu os ponho a fazer é ler. Os atores não sabem ler, não é? A maior parte dos atores não sabe ler. E não é ler um livro, é ler uma cena. A cena é sobre o quê? É sobre quem? Quem é o catalisador da cena? Porquê é que esta pessoa foi buscar as chaves a correr e não foi calmamente? Porquê é que ele perdeu as chaves? Porquê? E é um trabalho de sapa, porque desapaixona quem faz, não é? Nós vemos tipo a Meryl Streep é incrível, a Meryl Streep é brutal, mas antes dela ser brutal ela tem de tornar aquilo vivo, e para tornar aquilo vivo tem de fazer perguntas como um deus, estás a ver, ou como uma deusa no caso, olhar para o copo e dizer assim: agora vamos mexer mais para ali, agora se eu mexer isto aqui, ok, eles juntam-se e fazem um ser novo, aqui nasce uma árvore, aqui... Se eu fizer estas perguntas ao mundo pequenino que estou a fazer, que é a personagem, não é? Ou seja, uma espécie de terrário, não é? Mas olha para o terrário, isto é a minha personagem, ok, então vou pôr aqui 2 gotas a ver o que acontece. Porquê é que não aconteceu nada? Porque eu não estou a pensar isto bem. Porque não podem ser 2 gotas, tem de se pôr mais amor na coisa, tem de pôr mais... No limite, é esta coisa de... As personagens más não são más todos os dias. As personagens boas não são boas todos os dias. O que é que faz do Darth Vader um ganda mau? É porque ele é pai do outro. Não é? Eu sou o teu pai. Quem me dera, não é? Meu filho, eu obriguei o meu filho a ver o Star Wars desde pequenino. Obriguei-o mesmo. Atei uma cadeira e disse: agora vais ver. Então tu é que és mau, não é o Darth Vader? Eu não sou mau, eu sou um educador. E ele passou a chamar o Darth Vader durante muito.
quando era muito pequenino, o outro pai. Eu fico bastante orgulhoso disso. Mas é isso, ou seja, a escrita, o test drive. E depois do test drive, entro eu, né? Aliás, eu quando tenho a proximidade com os argumentistas, como tive agora recentemente com o Pôr do Sol e com o Sempre, e até quanto é que a vida nos separe, leio primeiro e dou as minhas notas, não é? Quase como um encenador a dar notas aos atores e, no caso, aos argumentistas. Olha, acho fixe, não acho fixe, gosto, não gosto, ia mais por aqui ou ia mais para ali. Depois disso, começo a elaborar planos, não é? Começo a ver onde é que isto ficaria bem e com quem. Que caras. Agora, nesta última série que fiz, teve um processo inverso, que foi, havia uma ideia para cada episódio e imediatamente eu disse, olha, gostava que fossem estes atores. E eles escreveram para aquelas caras. Isso faz uma diferença mesmo incrível. E fomos concordando. Eu tenho um bocadinho isso, enquanto eu acho que o cinema não é democrático, não pode ser democrático, não é um processo democrático, porque se fosse, ainda hoje estava a fazer o Até que a Vida nos Separe, não é? Para decidir se o plano está bom ou não está. Portanto, no limite é um bocado despótico, porque sou eu que vou dizer assim, sim, não, mas eu, enquanto déspota e enquanto ditador, gosto de ouvir as pessoas que estão à minha volta. Pronto. E gosto muito de ouvir as pessoas que estão à minha volta, nomeadamente quem teve a ideia comigo, perceber se esta atriz ou este ator são indicados ou não, se isto é porreiro ou não é porreiro de fazer, se tem graça ou não tem graça. E, portanto, começamos a escolher as pessoas. Depois, os sítios onde vamos fazer. E eu, regra geral, vou para a rodagem com os planos todos feitos, não é? Ou seja, tenho esquemas, um bocado de tática Jorge Jesus vista de cima, em que, ok, vai para aqui, vai para ali, vai para aqui, vai para aqui, corta para aqui, corta para ali, e tenho uma shortlist que distribuo a toda a gente, desde a maquilhagem à câmara. Toda a gente sabe o que é que está a fazer naquele dia. E para mim, acho que isso é fundamental. Isso vem de uma escola, eu gosto de lhe chamar assim, mas acho que não é bem assim, Hitchcockiana, que é o Hitchcock que diz que a rodagem é o mais fácil de um filme. E devia ser. Ou seja, a preparação é tanta que depois só tens de fazer aquilo que está planeado. Só tens de fazer. E se tiveres um bom plano, qualquer coisa que venha extra é bem-vinda. Se não tens um bom plano, se te aparece uma coisa extra, destrói toda a base, a pouca base que tu tens, não é? E nesse sentido, tivéssemos nós mais tempo, eu acho que as coisas ficavam mais sólidas. Eu noto em todos os meus projetos fragilidades. Bastantes, não é? Fruto de facto haver pouco dinheiro, pouco tempo. As pessoas acham que é muito dinheiro, mas um filme em Portugal faz-se com 1 milhão de euros. Um filme, certo? 1 milhão de euros não paga o catering do Dune. Certo? Esse filme está aí. Está, porque eu adoro Dune. Eu adoro Dune. Mas pá, não vais mais longe, tipo, sei lá, o Anatomia de uma Queda, que agora apareceu. Sim. Só aquele decor, não é? Só aquela casa, aquilo custa muito dinheiro. Aquela câmara, o tempo para fazer aquilo, o tempo de preparação, o tempo de ensaios, o tempo de escrita, é muito mais que 1 milhão de euros. Mas muito mais. Uma produção independente americana custa, eu vou dizer que só o argumento está a rondar os 350 mil euros, $1.000, só a primeira versão do argumento. Isso paga-me quase a equipa toda de atores. E a pagar à tabela, ou seja, a pagar o mais próximo que eu consigo de um valor justo. Porque eu acho que isso é uma regra que nós temos para nós, Coyote, que é as pessoas, o talento paga-se. Ponto. Ninguém está aqui a fazer teatros de Natal para os amigos, não é? Ou seja, nós ganhamos dinheiro com isto, paga-nos as contas, mas para pagar é preciso haver uma pessoa como a Andreia que controla. É incrível. Se não fosse a Andreia eu estava perdido, não estava aqui. E depois daí passa para a sala de cinema? Pois, ou seja, depois filmamos, não é? A edição nos nossos projetos começa no dia em que arranca a rodagem, portanto a rodagem estamos a filmar, o material desse dia vai para a sala de edição e imediatamente começa a ser alinhado. Porquê? Eu tenho de rentabilizar o pouco dinheiro que tenho e, portanto, tenho de fazer a coisa simultânea, para quando acabar o filme, eu ter quase o filme já muito avançado. No caso das séries, mais do que os filmes, que eu acho que ultimamente gosto mais de realizar séries do que propriamente... Claro que eu almejava em miúdo ou um bocadinho mais miúdo do que sou agora, almejava tipo fazer um grande filme, etc. Sim, mas interessa-me mais, se calhar... Vocês viram o Succession? A série? O Succession, não viram? Não. Pronto, o Succession é tipo a série. Então vamos ver. Os Sopranos. Ok? Sim. Estão a ver os Sopranos? Sim. O Succession é tipo... É uma espécie de conspiração palaciana no mundo da alta finança e da alta comunicação americana. Pronto. Tu olhas para ali e tu vês bom gosto,
a estética é toda muito coesa, os atores estão muito bem escolhidos, os textos são maravilhosos, não há um erro, estás a ver, um erro. E isso tem a ver, de facto, com tempo e com dedicação. E estava a dizer isto porque perdi-me, já não sei. Estavas a falar com uma coisa que eu estava a fazer, já não me lembro. Alinhavavas o... Exatamente, alinhavava ao mesmo tempo. Pronto. E por causa das séries, ou seja, eu agora, ultimamente, interessa muito mais, porque há produtos televisivos em que o cinema está a entrar nesse campo. Não é televisão, sitcom, 3 câmaras, luz à pedrada e toca a andar. Tipo, como as novelas são feitas, não é assim. As séries estão a começar a ganhar, desde os Sopranos, diria, desde os Sopranos e do The Wire e coisas do género, estão a ganhar uma base que nos faz trocar ideias na rua mais do que um filme. Toda a gente viu A Casa de Papel. Eu não sou muito fã da Casa de Papel, sinceramente, mas a Andreia, por exemplo, viu A Casa de Papel até ao fim. E na rua acho que as pessoas nem sequer veem as séries assim. Então já viste não sei o quê? Vi o primeiro episódio e fiquei maluco. Depois não vão continuar, mas falam sobre isto. E, portanto, as histórias, como os fascículos dos quadradinhos, das BDs que havia de antes, a coisa está a dar a volta, não é? E, portanto, interessa-me muito muito mesmo fazer séries. Acho que as séries são lugares de privilégio, sinceramente, de poderes contar uma história que é alargada no tempo, não é? Pronto, apesar de eu adorar filmes e continuar a ir ao cinema com frequência e gostar imenso do cinema todo ele, do mau ao excelente, acho que é importante também haver filmes mesmo maus, estás a ver? Nem que seja só para ocuparem ali um bocado dos nossos domingos de ressaca, acho que é muito importante. Mas sim, e portanto a edição é simultânea e depois, sobretudo nas séries, é simultânea porque é mais fácil chegar a um certo ponto. E depois testamos isto entre nós, não é? Vemos, tipo, sim, não, gosto, não gosto, vamos afinar aqui. Eu, por exemplo, agora acabei de receber a versão do 2º episódio do Sempre, que foi esta série que fiz agora. O editor manda-me para o e-mail, eu vejo, amanhã, quando estiver com ele, amanhã, de segunda-feira, quando estiver com ele na mesa de montagem, digo, senti que isto aqui está um bocado lento, podemos ir buscar aqui mais umas coisas, porque me lembro do material, não é? Está fresco. Pronto, e depois, fechado a coisa, no caso de uma série, enviamos para o canal. Eventualmente há 1 ou 2 apreciações do canal a dizer, gostamos disto, não gostamos disto. Regra geral, nós temos trabalhado maioritariamente com a RTP e com as plataformas de streaming e não são nada chatos. Nada. Antes, pelo contrário, a RTP foi a grande patrocinadora do Pôr do Sol porque acreditaram piamente no que nós estávamos a fazer. E tipo, deram-nos, não foi só carta branca, foi um boost de confiança a dizer, isto nunca foi feito. E não é verdade, já tinha sido feito, o Herman já tinha feito com o Diário de Marilu, e tinha havido outras coisas também assim, mais ou menos a brincar com o formato. Mas houve um boost, estão a ver? E tipo, isso foi super importante. Portanto, acho que é este o processo, ou seja, depois da cassete, já não é cassete, mas o disco, estar gravado, a coisa é emitida. No caso de um filme, vai para a sala de cinema e seja o que Deus quiser. Pronto, nós, no caso do Pôr do Sol, corremos particularmente bem num ano estranho, em anos estranhos, não é? Depois da pandemia, isto ainda está tudo um bocado, agora já não, mas esteve tudo até ao ano passado, diria, a apanhar um bocado bonés do que é que podia ser ou não ser. Talvez o ano passado tenha sido o primeiro ano que as pessoas foram à praia a sério, depois do Covid, e acho que nós, apesar de termos feito mais ou menos 120 mil espectadores, que é histórico, fomos o 15º filme mais visto de sempre em Portugal, 120 mil é curto. Não curto para as minhas aspirações, que eu sou sempre tipo expectativas baixas para não me desiludir muito. Boas, mas baixas. Mas pronto, fizemos 120 mil. E podíamos ter feito mais. Agora por séries. Séries. Que tu gostas de fazer. Então, verão de 2021, sim. Certo? Estou a acertar. Certo. E depois verão de 2022. Certo. Eu estava de férias no Algarve, porque Sim. isso passou sempre em agosto. Certo. E vou-te dizer uma coisa. Não saía de casa, onde estava, sem antes ver o episódio do Pôr do Sol. Como é que surgiu essa ideia? Foi tua? Foi do Henrique? Foi do Rui? Foi. Não, então, eu tinha acabado de fazer o Até que a Vida nos Separe. Antes do Até que a Vida nos Separe, eu tinha trabalhado para a Fremantle a fazer uma coisa chamada Desliga a Televisão, que era um gozo a vários formatos. Isso tinha acontecido de maneira muito estranha. Esse Desliga a Televisão foi muito estranho. Porquê? Porque eu tinha acabado de aterrar na Tailândia. Tinha sido a viagem mais planeada entre mim e a Andreia de sempre. Fomos para a Tailândia. E no dia em que aterro na Tailândia, liga-me o Rui Melo. Precisamos de falar, está aqui um projeto, tens de ser tu a fazer. E assim, Rui, eu acabei de aterrar na Tailândia, é muito tarde aqui.
manda-me um e-mail, qualquer coisa a explicar. Ele manda-me um e-mail a dizer assim, olha, era um projeto que era um realizador que ia fazer, o realizador não pode fazer e só podes ser tu, vem. Assim, pá, então aguentem 15 dias e eu chego. Pronto, e assim foi. 15 dias, aterrei. Dia seguinte a aterrar, fui fazer o Desligar a Televisão, organizar a produção daquilo, numa Fremantle que é muito mais conhecida por entretenimento cá em Portugal, na altura, do que era por ficção. Uma casa super acolhedora para novos projetos. E fizemos um projeto absolutamente insano, em que gozámos com tudo. E quem escrevia era um senhor chamado Henrique Dias, que eu nunca tinha visto nem mais magro nem mais gordo. E demos muito bem, pá, porque aquilo resultou tudo na batata. Nós divertimos-nos muito a fazer aquilo. E era quase uma espécie de função pública. Entrávamos às 9, saímos às 5, porque não havia mais nada para fazer. Foi incrível. E depois, ok, tchau, até logo, foi muito bom, estou sem trabalho. O Sérgio diz-me, olha, está aqui uma série que eu não vou poder fazer, toma, ou até que a vida nos separe. Disse, pá, foi ouro sobre azul, caiu-me um bebê lindíssimo no colo. E eu fiz uma série da qual me orgulho profundamente. Pronto. Já a terminar a rodagem, eu tinha conseguido uma coisa inédita, eu tinha conseguido vender aquilo para a Netflix. Pronto. E foi a primeira produção nacional a ser vendida para a Netflix internacional. Por uma teimosia, eu sabia que a RTP não ia renovar para uma segunda temporada, e então fiquei muito irritado e passei o dia todo a mandar e-mails e telefonemas e coisas, não sei o que, e cheguei ao gajo que manda na Netflix em Los Angeles. Pronto. Disse, pá, manda. Mandei o episódio, os gajos adoraram e estreámos em todo o país. Em todos os países, 196 países. E nisto, tinha acabado de rodar há 2 dias, eu até que vi nos pais, estava-me a passar, sem nada para fazer em casa. Estava a dizer, pá, não consigo estar parado. Liguei ao Rui, pá, estou há 2 dias parado, o que é que vamos fazer? Tem de ser uma coisa com graça. Disse, pá, tem calma, acabaste agora de rodar, não sei o que. Disse, pá, não, a sério, tem de ser qualquer coisa com graça, por favor, que isto foi muito duro. Porque aquilo emocionalmente era muito duro, era sobre a família. Depois eu ia ter um bebê na altura, depois acabou por não acontecer. Foi uma coisa assim meio dura. E de repente, uma coisa com graça. E o Henrique Dias aparece à baila, porque o Rui diz, pá, eu não sei, mas o Rui tinha uma ideia antiga de fazer uma novela a brincar. E eu disse, pá, toda a gente que fez novelas pensou nesse projeto. Portanto, bora fazer acontecer. Juntámos uma equipa e fizemos um trailer de 5 minutos em que éramos Bourbon de linhaça, o testículo não se chamava testículo, era o frúnculo. E o Lourenço não queria ser cantor, queria ser skater profissional. Pronto. E fizemos, e era a Gabriela Barros já, era o Manel Cavaco como o António. O Lourenço na altura era o Zé Mata, porque o Diogo Amaral não estava nas nossas equações. E eu filmámos aquilo 2 dias, uma equipa completamente por Carolice. Fomos todos, filmámos e montámos 5 minutos de trailer. E eu cheguei à RTP e disse, olha, temos um projeto para te apresentar, Zé, o Fragoso. E disse, manda-me um dossiê assim. Não pode ser dossiê, temos de estar contigo numa sala fechados a ver isto. Pandemia. Mas sala agora não dá, não sei o quê, só se for por Zoom. Está bem, Zoom pode ser. Então estou eu, o Rui... Não, estava só eu e a Andréia, a Andréia e tu. Está bem. E eu passei o trailer. E o Zé passa assim, queremos 60 episódios. E não, são só 12. Não, 12, estás maluco, não sei o quê. Tem de ser 60 de 1 hora cada um, assim, nem pensar, Zé. Não, isto é assim, as nossas regras são 12 episódios de meia hora. Então 21. Assim, não, vamos aqui ficar a meio termo, 16. Pronto, e fechámos 16 episódios. E arrancámos a produzir. Pronto, e como é que foi o arrancar a produzir? Reuniões de Zoom, porque estávamos em pandemia. Eu, o Rui, o Henrique e a Andréia. A Andréia depois recuou um bocadinho mais só para a parte prática e as ideias éramos nós que as tínhamos. Eu e o Rui, que fizemos novelas durante muito tempo, a fazer listas do que é que acontece em novelas. Alô, esta hora, quem é que me está a ligar? Tu, aqui, esta hora, quem és tu? Whisky, partir copos, cavalos, ricos, pobres mas divertidos, bandas, jovens, não é? Esse tipo de cenas. E fizemos listas infindas de coisas que acontecem. Toca o telemóvel, quem será esta hora? Tipo, frases emblemáticas. Pronto. E à medida que fomos juntando essas ideias, começou a surgir o drama dos Bourbon de linhaça, que de facto, ter um cavalo que custa 7 mil milhões de euros e depois o gajo anda para trás, é um bocado dramático. Pronto, e foi isso. E foi uma espécie de exorcismo, percebes? De tudo o que nos tinha passado pela mão já. Eu já tive de fazer aquelas cenas, não é? Houve uma novela em que havia uma senhora que falava com um golfinho e ele respondia. Isso aconteceu numa novela séria. Agora imagina, tipo, não é? Ou aquelas frases feitas do ela não é tua filha, ela é nossa filha. Que é isto? Tipo, é uma coisa...
é tão ridículo. Era o que o Henrique dizia com razão há uns tempos, que é, tudo pode ser ridículo. A política pode ser ridícula, o desporto pode ser ridículo, o dia-a-dia pode ser ridículo, a política, as novelas são a coisa mais próxima que é brutalmente ridícula. Se nós soubermos apontar o dedo para os sítios certos, as novelas não fazem sentido absolutamente nenhum, não é? Pronto, e nós aproveitámos isso, e acho que é uma coisa é um produto de consumo diário das pessoas, e as pessoas ficam doidas e depois poderem tipo usar frases como bom dia, classe operária, tipo, é ótimo, não é? Acho que fica uma coisa boa. E houve uma pessoa a fazer a cara do Rui tatuada na perna, sabem disso? Não? Só sinto ódio e tusa. É um homem, acho que é homem porque há muito pelo ali à volta, mas há uma coxa com o Rui tatuado. O Rui diz que tem muita pena dessa pessoa. É isso, com um copinho. E os pobres são tão divertidos. Os pobres são tão divertidos. Ai, adoro. Exato, estás a ver? Se é para isso. Quem é que pôs o nome? A sério? Acho que fui eu, por engano. Foi? Acho que fui eu, por engano. Porque eu queria uma coisa tipo... pôr do sol. Estás a ver? Pôr do sol não quer dizer nada, mas... Sim, acho que foi isso. Acho que não havia mais nenhum nome e eu propus e colou. E às vezes era assim, ou seja, Bourbon de Linhaça foi o Henrique. O Henrique, convenhamos, é um coraçãozão da escrita. Ele é super talentoso. É uma pessoa com muita graça. Sem dúvida. E nós temos um processo de trabalho que é super seguro, que é, não gostas, diz já. E ninguém leva a mal. Se ultrapassa ali uma zona de isto já não é construtivo, somos os primeiros a dizer assim, olha, vamos parar aqui, vamos confiar cada um no seu setor. Ou seja, na escrita, eu dizer assim, pá, Henrique, esta cena, esta piada, meu, isto não está... Pronto, há uma piada do filme, eu acho que posso dizer, não há grande drama, não, que é, ela diz, eu ganhei medo ao bico. Pronto, e eu achava que isso era o limite. Eu achava essa piada demasiado... É uma piada que eu provavelmente não partilharia com pessoas da minha família, estás a ver? E o Pôr do Sol sempre teve... Porque não me sou, acho um bocadinho over já. Epá, e aí o Henrique disse, pá, desculpem, mas eu gosto mesmo desta graça. E de facto no cinema foi uma explosão. Que eu pensei, esta malta toda, tinha medo ao bico. De repente está tudo bem, o que é que se passa com esta malta? Mas pronto, percebem? Ou seja, há essas coisas de... Por exemplo, vou dizer assim, esta cena vai ter de ficar, pá, com esta... Há uma montagem no filme que é quando passam os anos dos Ourives de Cister, que é uma cena tipo anos 80, que eles olham para a câmera e fazem... Isso não estava escrito, e eu pensei, pá, tenho que fazer uma cena assim bold, não é? Tipo, os gajos, tipo, tipo Balada do Street, tipo, sim, pá, tem cabelos e não sei o quê. E com o cursor a andar nos anos, não é? Não estava escrito. Foi uma coisa que eu propus, e até à última o Henrique estava super duvidoso disso. E o Rui estava assim... O Rui é sempre o gajo mais... Está tudo bem, está-se bem. Também é muito incisivo quando dizer as coisas. Nós somos assim uns três que funcionamos muito, muito bem. Eu acho que esse processo do Pôr do Sol, eu acho que nunca mais o vou ter em mais nenhum... Nada contra as outras pessoas. Este que aconteceu são 3 pessoas que se gostam muito umas das outras. 4 com a Andreia, evidentemente. Mas este processo criativo dos 3... foi muito bom, percebem? É muito irrepetível. Pode acontecer para outros projetos em que estejamos os 3 outra vez, porque acho que nos conhecemos muito bem. Acho que também tivemos de parar aqui um bocadinho para descansar, para desmoer um bocadinho destes 3 anos. Foram 3 anos super intensos a todos os níveis. O Rui disparou brutalmente, não é? O Henrique disparou, eu disparei, no reconhecimento de uma coisa que nós já fazíamos há algum tempo, que era o humor, não é? E esse reconhecimento veio das pessoas. Isso é que estás a ver, é muito mais importante que um prémio. Há muita gente que não viu o Pôr do Sol. E está tudo bem. Mas há muita gente que viu o Pôr do Sol. Mesmo muita gente. Na RTP Play nós tínhamos 1.200.000 pessoas a ver os episódios. É a série mais vista de sempre do streaming. Da RTP Play. Que é grátis, não é? 1.200.000 é muito mais gente do que das pessoas que veem a Senhora do Mar. Porque a Senhora do Mar veio da água toda, coitada, também não é? Há muita gente a ver senhoras a saírem da água todas desfeitas. Portanto, é incrível. É muito incrível isso. Olha, eu ia-te pedir para tu contares assim um episódio engraçado durante as filmagens, mas sei lá, já contaste aqui tanta coisa e... Das filmagens houve tanta coisa. Há um que ninguém saiba. Há um emblemático, que é o Manel Cavaco. Por acaso não sei se não está nos bloopers quaisquer, mas pronto. É o Manel Cavaco a dizer Pokémons. É a coisa mais... Eu acho que morri nesse dia e voltei à vida. Porque ele tinha de vir em ansiedade. Encontraram a doutora Carlota morta na charneca.
Doutor Cota, ou seja, as pessoas faziam sempre as perguntas do que era dito, não é? Sim, os homens andavam à caça dos Pokémons e encontraram o corpo. Só que ele diz, não, os homens andavam à caça dos Spinomax. Spinomax? Não, corta. Manel, não é Spinomax? Não é. Também que se diz. Pokémons, está bem. Os homens andavam à caça dos Picomans. Picomans! Pronto, e depois, quando estamos a falar sobre isto, a Gabriela Barros, ainda melhor do que ninguém, né? Porque é a pessoa mais engraçada do mundo, quer dizer, diz que ele dizia aquilo como se fosse a tragédia grega, tipo, Pokémon, não estás a ver? Tipo, porque dizia sempre que não era Pokémons que ele dizia. Pá, essa foi uma das muitas, sei lá, eu chorei a rir muitas vezes, sei lá. Há um meme emblemático ao máximo, que é eu dizer à Sofia Sá da Bandeira como é que se era cega em novelas. Cega em novelas, tentar sempre olhar para cima, ou para aquele canto ou para aquele canto. Mas nunca está perdida, está só, sou tão cega. Agora estou mais cega ainda. Pronto. E estamos a falar sobre isto e de repente ela tem de dizer assim, quem vem lá são os Jeovás? E a Noémia está-lhe a servir uma... Porque ela tem, coitadinha, tem... cegueira intestinal. Portanto, mas havia um síndrome... Sim, cegueira intestinal crónica. Portanto, ela ficava cega e saía de tudo. Pronto. E, portanto, tinha de comer à pasada, né? Então, eles estavam-lhe a dar uma gelatina. Ela estava a dar uma gelatina. E ele diz, polícia, não sei quem. Entra lá os polícias para prender não sei quem. Polícia! E ela diz, quem vem lá? São os Jeovás. Pá, e o Rui Melo está de costas para a cena, marcado de costas, e começa a rir-se. E eles são todos, ou seja, a câmara não está a ver, mas eles estão todos a ver o Rui de costas a rir-se. E a Noémia começa a chorar, a rir. E estamos 1/4 de hora parados, com a equipa toda, sem conseguir retomar, porque ela passava-se. Ela tem um riso parecido com o do Herman. Estão a ver o Não Pide Lamparás? Pronto. E isso, pronto, o Não Pide Lamparás ganha na nossa Noémia ali um eco, porque é uma risada épica. Pronto, e não foi difícil. Mas houve muitas. Eu pensava que estavas a falar do síndrome de Posidónio. Sim, Posidónio é gravíssimo. Só dá aos betos. Os caterreiros, não é? Só os caterreiros. Manel, este podcast passa no dia em que se comemoram 50 anos da conquista daquilo que são direitos básicos. Estás a ligar? Terminaste há pouco tempo a rodagem de uma série sobre o 25 de Abril, intitulada Sempre. Foi escrita por quem? Foi escrita por 3 amigos. E eu vou-vos dizer, eu gosto mais do 25 de Abril do que gosto do Natal. Na minha casa foi sempre assim. E foi celebrado sempre com muita força. E, portanto, eu tinha este sonho, mais do que fazer uma série cómica que resultasse muito bem, era fazer um dia uma coisa sobre o 25 de Abril aos meus olhos. Tenho 40 anos, portanto não estava sequer vivo naquela altura, tinha 10 anos. Aliás, tinha passado 10 anos quando eu nasci. E, portanto, o 25 de Abril era assim um sonho. Olha, era o meu Oscar, estás a ver? Era fazer a série sobre o 25 de Abril. E, portanto, quem escreveu... Portanto, há um princípio aqui à volta do 25 de Abril que eu acho que vocês me percebem, que é o 25 de Abril foi sonhar um país em conjunto. Em solidariedade, estás a ver? Que é uma coisa que deixou de haver. Nós estamos a ver o declínio, que as pessoas não querem estar umas com as outras, querem estar muito sozinhas lá em cima, estás a ver? E o 25 de Abril é o contrário disso, que é, isto está tudo muito mal, bora pensar isto outra vez todos juntos, bora tipo, está bem que somos 70 mil partidos, porque eu difiro de ti em 3 coisas, mas bora aqui agarrar num país agora que está todo estilhaçado por uma ditadura gigantesca, a maior ditadura da Europa, 50 anos debaixo de um jugo horrível, bora pensar isto em conjunto, independentemente de seres direita ou esquerda, bora tipo, pensar isto em conjunto. E portanto, a gênese deste projeto parte de eu desafiar amigos meus a pensarem nisto em conjunto, nesta série. E, portanto, chamei o Luís Lobão, que é um ator e dramaturgo de peças de teatro, escreve peças maravilhosas e é um gajo ótimo a escrever diálogos e as personagens dele são sempre muito, muito boas. Nunca tinha escrito um argumento que fosse feito. Já tinha escrito vários argumentos, mas que nunca tinham sido feitos, nunca tinham sido filmados. O David Neto, que é os pais dele eram os melhores amigos do meu pai, dos meus pais, aliás, quando eram muito miúdos. E, portanto, eu conheço o David desde que nasci. O David queria ser argumentista desde sempre. Foi realizador, foi não sei o quê, fez uma série de coisas. Mas também nunca conseguiu tornar vivo um argumento dele. E o Luís Filipe Borges, que é um ilustre desconhecido, não era meu amigo, mas que andou atrás de mim de montes de tempo a dizer, epá, eu adorava trabalhar contigo,
desde o Até que a Vida nos Separe, calhou um dia irmos fazer o comentário dos Oscars juntos. E conhecemos nessa altura, ele foi super simpático. Assistimos os dois à chapada do Will Smith, em direto, ficámos os dois tipo assim em choque. E o Borges tornou-se um gajo próximo neste processo, super seguro na escrita que propôs e que abraçou esta ideia de fazermos uma coisa sobre as portuguesas e os portugueses comuns em 74. Porque o 25 de Abril foi sempre contado do ponto de vista dos heróis, ou pelo menos com o cerne nos heróis. Eu admiro brutalmente a juventude e a irreverência do Salgueiro Maia, por exemplo, que é um dos meus heróis de sempre, como admirarei a atitude dos capitães de Abril, como admirarei a resistência daqueles que foram torturados e que resistiram sem falar, e mesmo aqueles que falaram, aguentaram até à última, das mulheres da altura, mas ainda praticamente não se fala nada disso, não é? Quando nós falamos de uma resistente, falamos de uma mulher que tem todo o direito, e é verdade, que é a Isabel do Carmo, que é incrível, que também nos ajudou aqui muito a perceber o que é que tinha acontecido no 25 de Abril neste processo de descoberta do que era esta série. Mas havia mais mulheres, havia muitas mulheres que a ficção ainda não tratou de ficcionar. Pronto. E no nosso caso, nós propusemos uma história, ou 6 histórias absolutamente ficcionais, portanto, é ficção pura, mas que têm raízes em momentos e pessoas verdadeiras. E, infelizmente, com as narrativas que estão a começar a proliferar por todo aí, há muita gente que ainda acha que não houve ditadura e que não houve censura e que não houve tortura, quando há testemunhos, no mínimo, gráficos do que é que aconteceu. Tenho amigos dos meus pais que foram torturados, pessoas com as quais falámos e que enfim, revisitam isso hoje em dia por militância, não é? Essas memórias por militância, mas que continuam a sofrer por revisitarem essas memórias. Há pessoas que vão fazer sessões às escolas de esclarecimentos sobre a tortura, que estão 2 horas a falar e depois vão 2 horas para casa a chorar porque estão a lembrar-se de terem estado 16 dias sem dormir. Quer dizer, não me parece muito normal que agora branqueemos essa memória e dizer que não foi bem assim. Nada. Foi exatamente assim. Corremos o risco disso voltar a ser assim. Desde que não adormeçamos, acho que a coisa está mais ou menos segura, porque há de continuar a haver pelo menos pessoas que estão dispostas a lutar contra isso. E acho que esta série também é um bocado, pelo menos uma nota de intenções. Sim. Para os próximos 50 anos. Achas que mostra o outro lado? Já houve várias séries sobre este tema, mas esta mostra o outro lado da liberdade, outras pessoas. Sim. Ou seja, que foi uma revolução feita nas ruas e com o povo. Sim, imagina, a condição feminina na ditadura, quer do lado de quem resistia, quer do lado de quem era do regime, não está assim tão explorada na ficção. Pois não. Uhum. Imagina, uma mulher que vivesse na clandestinidade, tem um filho que aos 3 anos vai para a escola, esse filho é-lhe retirado e é lançado para a casa dos avós bem longe para poder ir à escola, porque se ela está na clandestinidade, o puto entra na escola e diz: minha mãe está ali. Sim. Eu não sabia disto, não é? As pessoas não sabem disto, que é, de facto, ser da resistência implica tu deixares o teu filho ir embora. Isto quando os partidos não são mais extremados e os mandam para a Rússia e acabou, não é? Ou seja, não estamos a dizer mal da resistência, antes pelo contrário, estamos a dizer é que as circunstâncias levavam a que as pessoas tomassem atitudes deste género. Tu nunca viste o cerco do Largo do Carmo, viste dentro, não é? Uhum. E um dos nossos episódios conta a história de um soldado da GNR que recebe a notícia que o irmão morreu na Guiné no dia 24 de Abril e quando quer ir embora do quartel para ir dar a notícia à mãe, não pode sair porque entrou Marcelo Caetano. E já ninguém quer defender aquele gajo. Entre outras coisas, nós tivemos conversas com o antigo, creio que estou a dizer bem, portanto, o antigo comandante-geral da GNR, que entretanto agora, que foi também responsável pelo acervo histórico do GNR, que dizia coisas fantásticas como: todos os golpes militares bem pensados deram asneira, este não foi bem pensado, portanto foi um milagre. Conta-nos histórias como nós na série mostramos o Marcelo Caetano lá ao fundo, não me interessa falar dele, interessa-me falar deste gajo que só quer sair dali e lá fora a liberdade está a acontecer, mas ali houve pessoas que tiveram processos disciplinares durante as 2 semanas seguintes, porque não saíram de lá. Havia famílias inteiras a viver dentro do quartel do Carmo,
Havia vivendas dentro do quartel do Carmo. Eu não fazia ideia disto, estás a ver? Porque não se fala disso. Fala-se do Salgueiro Maia, claro, evidente, os nossos heróis, claro. Mas se calhar, isto é uma pergunta retórica até mesmo para mim, se calhar esta coisa da memória começar a esfumar-se é porque esses heróis ficaram lá atrás. Estas pessoas de quem nós falamos estão vivas, têm 80 anos agora. Estão vivas. E dessas nós praticamente não falamos. E não sei porque é que não falaste. Eu acho que nós temos uma certa dificuldade. Por exemplo, da Guerra Colonial, o Manuel Oliveira faz filmes muito bons. O 2013 do Joaquim Leitão, sim, também é um belo filme. Mas tu não falas muito da Guerra Colonial? Porque não te consegues confrontar com o quê? Com o facto de andares num país que não era teu e dizeres que era teu? Que fizeste mal o processo de descolonização? Que morreram pessoas a mais? Que eram mandados daqui aos magotes, putos que não sabiam ler nem escrever, para morrerem lá? Os Estados Unidos demoraram menos tempo a fazer essa história. Mas eles são um continente, nós somos um país pequenino, não é? Portanto, se calhar ainda vai demorar algum tempo. E essas histórias são tramadas de contar. E esta história do 25 de Abril, aos olhos de quem era estagiário do rádio, estás a ver? Um puto que é estagiário de rádio e quer ir dar a notícia. E tem de roubar um gravador. Essas histórias, nós nunca ficcionámos isto. Isto é pura ficção. Não sei se aconteceu ou não. Sei que havia jornalistas na rua a dizerem finalmente podemos falar. Isto é que me bate na cabeça. O Salgueiro, inacreditável. 29 anos, espetacular. Uma granada no bolso, isto desse merda, tipo, rebentava com tudo. Incrível. E tinha tudo para dar, não tinha? Tinha tudo para dar asneira. E não dá, estás a ver? E não dá. E isso é que é a coisa mais incrível da nossa condição portuguesa, que é... Ou melhor, que eu quero acreditar que ainda é a nossa condição portuguesa, que é... nós acho que vamos para as coisas com o que temos, estás a ver? Com o que temos. E quando vamos fazer qualquer coisa de importante, vamos com toda a paixão do mundo. E aquilo é paixão. Aquilo é paixão. A do Salgueiro é paixão, não é? Quer dizer, só pode ser paixão. Não é? Aquilo podia ter dado a geneira em todas as fases, todas as etapas, não é? Há gajos que não cumprem parte do pacto porque estão a lavar o carro. Isso é inacreditável. Como depois, posteriormente, sei lá, casos de... Olha, uma das nossas atrizes falou do seu marido, que já morreu entretanto, que um dia estão a passar na rua e vem um homem todo bem apraltado a passar por eles e eles costumavam fazer brincadeira do pá, fazia. Não fazia. E ela diz, olha pá, este gajo fazia. E o marido não responde. Andam mais 10 metros e ele está lívido. E ela diz, então, viste o gajo que passou por nós? Vi, então estava-te a dizer que fazia. Este gajo torturou-me. Este gajo era um torturador. Pá, porquê é que tu ainda não falaste sobre isto? É horrível. Eles andam aí. A PIDE é um condomínio de luxo. Como é que é possível? Há uma placa pequenina a dizer aqui morreram 5. O que é isto? Condomínio, nós fomos lá filmar precisamente. Essa é a grande ironia da nossa história, não é? Como é que um país tão pequeno que ganhou a liberdade na paz, estás a ver, deixa que a memória seja um condomínio de luxo, vá lá, tipo, não faz sentido. Pronto, mas agora temos aí Sempre, vai estrear em junho. Ok. Quem é que podemos ver no elenco? Pode-nos dizer? Posso. Então, eu fiz questão de me afastar QB do elenco do Pôr do Sol, de quem adoro, de alma e coração, mas repeti alguns. Pronto, mas não repeti também uns muito pequeninos. Repeti a Gabriela Barros, o João Vicente, a Luísa Ortigoso, e depois temos muita gente com a qual eu nunca tinha trabalhado e que o que eu acho incrível é tu veres uma série portuguesa e não reconheces as caras, sabes? Tipo, nunca vi este gajo. Quem é esta gaja? E eles serem muito bons. Então temos o Pedro Frias, que veio do Porto, temos o David Esteves, o Marco de Almeida, com quem eu nunca tinha trabalhado, a Joana Borja, que veio de Londres, a Nazaré Coutinho, o Gonçalo Cabral, a Natalina José, a Teresa Faria, temos também o Cristóvão Campos, que eu fui repetir, claro, e temos o Silvio Vieira, que eu acho que é também extraordinário. São muitos nomes que vocês provavelmente não vão, até verem as caras, não vão perceber quem são, mas eu faço questão dessa coisa, que é não me acomodar muito também às pessoas a quem entrego papéis, não é? Ou seja,
Claro que eu fui chamar outra vez o Manel Cavaco, porque o Manel Cavaco é quase como se fosse o meu pai adotivo. Temos uma relação muito próxima de amizade e de admiração mútua, acho eu. E eu fui buscá-lo para ele ter uma cena em que nem sequer fala, mas é em frente ao condomínio de luxo, basicamente. Contámos também com atores da Companhia Maior, que é uma companhia de teatro de malta mais velha. Malta menos nova, pronto. E também uma coisa que foi fundamental para nós sentirmos o projeto como especial foi contarmos com o apoio da Academia Mundo das Artes, que é a AMA, a quem eu propus um protocolo em troca de formação. Eles podiam ir, ou seja, eram toda a nossa figuração. Vocês vão perceber que não são figurantes normais, okay. Eram muitos. E depois, por dia, eles vinham 3 a 3 estar comigo na regi e ver a coisa. E eu agora ainda ia lá dar uma formação. Isso faz uma diferença gigante. Ou seja, tens pessoas vivas, não é? Tipo, nada contra os figurantes, mas a verdade é que os figurantes ganham muito mal em Portugal. E tanto batem palmas no preço certo como fazem figuração no 25 de Abril. Portanto, estás a bater palmas no 25 de Abril, é uma coisa um bocado estranha. Pronto, é isso. É um elenco muito vasto. O Diogo Mesquita, o Rui Pedro Silva, Paulo Patrício, a Rita Loureiro, Pedro Diogo. Temos assim montes de gente. E eu orgulho-me de serem pessoas que às vezes têm menos tempo de antena, sabes? Tipo, não... Sei lá, não, eu acho que há stars portuguesas, há algumas poucas, há stars. Mas há tanta gente com tanta qualidade que não tem oportunidade de... Sim. Às vezes os projetos certos também implicam essas pessoas. Agora vamos deixar o resto em surpresa. Exato. Achas que és valorizado? Sentes-te valorizado nesta área da produção, da realização? Agora sim. Agora sim. Depois do pôr do sol, sim. Depois do pôr do sol. Sim, acho que sim. Acho que as pessoas passaram a associar duas coisas a pelo menos prestar atenção, que é o meu nome e o da Coyote. Isso é fixe, isso é bom. É uma responsabilidade enorme, mas é daquelas coisas que passa, eu acho. Eu estou a curtir a onda agora e vou curtir a onda enquanto puder, mas acho que é uma coisa completamente passageira. E ainda bem, acho que há muita malta com metade dos meus anos, portanto com 20 anos agora, que anda a filmar estupidamente bem. E esse é que eu quero estar atento, estás a ver? Aquilo que não fizeram comigo, tirando o Fonseca Costa que me deu a mão, mas como assistente eu quero tipo produzir esses gajos, estás a ver? Essas miúdas que andam a filmar e essa malta nova que andam a filmar, eu quero estar atento a esses, estás a ver? Porque acho que tanta gente com qualidade que anda a fazer coisas mesmo novas, essas sim disruptivas, essas mesmo com outras formas, outras estruturas. Eu sinto que sou valorizado agora porque acho que ofereci uma coisa certa numa altura certa. O pôr do sol veio na murcha, as pessoas estavam muito tristes. Sim, vinham fechadas. Fechadas e de repente tem um gajo a partir copos e um cavalo anda para trás. Isso é libertador, não é? As pessoas tipo, acham alguma graça. Houve muita gente que odiou o pôr do sol, que achou aquilo uma coisa buçal, que era só pipi e rabo e não sei o quê. Eu não sei muito bem onde, mas sim. Acho incrível que haja pessoas que não gostem do pôr do sol, acho ótimo. Eu sou completamente anti-consensos, acho os consensos perigosíssimos, até nestas coisas. E portanto, foi na murcha, nesse sentido, foi na murcha. E portanto a partir daí acho que as pessoas começaram a prestar atenção. Já vinha um bocado até que a vida nos separa. Acho que houve muita gente que valorizou isso. Eu senti imenso sobretudo tipo redes sociais, eu não sei o quê, que é uma coisa que eu uso maioritariamente para partilhar coisas que ando a ver ou trabalho. Raramente ponho coisas sobre a minha família, coisas que a gente não gosta assim tanto. Coisas parvas muitas vezes ponho, gosto. E senti que houve assim um boom. No Até que a Vida nos Para houve um mini boom. E depois no pôr do sol disparei para, sei lá, 16 mil pessoas a verem o que é que eu faço. Tipo, é um bocado... nem sequer consigo conceber o que é isto, estás a ver? 16 mil pessoas é um quinto do Estádio da Luz, que é o estádio mais bonito deste país, sabemos, não é? Estamos de acordo? Ela diz Pronto. Não é só para ver se temos aqui uma coisa live que possa... Mas é isso. Temos muitas coisas em comum, Manel. Essa não. Exato. Sim. Vamos passar aqui para uma listinha de perguntas em que tu só podes responder sim ou não. Sim ou não, ok. Está bem? Tens um caderno onde vais apontando ideias? Não. Tens um argumentista preferido? Não. Imaginas-te a receber um Oscar? Não. Já tiveste de te conter para não dizeres o que realmente pensavas sobre um projeto que te apresentaram? Quase nunca. Pronto, já está a quebrar as regras. Já tive de me conter, já. Sim. Mas sou conhecido por fazer o contrário. Pronto, é porque a que pergunta... é da asneira.
sim. A pergunta seguinte é: és um homem de se conter? Não. Pronto. Sim. Como é que nos despedimos depois de um episódio destes, de uma gravação destas? Ah, pá, sei lá. Sei lá, eu sei como é que... Não faço ideia. É aqui já. É agora! Ah, ok, não Manel, sei. 25 de Abril e o nome da Sempre. tua série. Sempre. É isso. Obrigada. Manel. Obrigado. Obrigada. 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 Ganho mais 5 numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver isto e que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da quem dá lá em mar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. A gente ajuda, havemos de ser mais eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Bem me diziam, bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é o rei. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Quantas vezes tomas banho de
sábado a sexta-feira? E que solução terias para a crise financeira? Tens segredos e ansiedades ou qualquer outra coisa ruim? Se não vai lá convictão,